Até pouco tempo atrás era fácil encontrar CDBs ou contas digitais pagando acima de 200% de CDI de rendimento, porém atualmente quase não se vê mais isso, né? O que aconteceu com os CDBs pagando 200% de CDI ou mais, por que eles sumiram, né? E por que é interessante e importante você entender esse movimento. Fala pessoal, Rafael Scarameli com vocês, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, eu espero que ele contribua de alguma forma para você e que você faça o ar da graça, né, e se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe com quem acha que deveria assistir e entender tudo isso, beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender, tá pessoal, é que o CDB é um produto bancário que rende basicamente de acordo com a taxa Selic. O CDB funciona para o banco captar dinheiro no mercado, na economia, no modo geral. Você tem dinheiro, né? O banco quer o seu dinheiro emprestado para trabalhar, então ele te oferece uma remuneração em troca para você deixar a grana com eles. Ou seja, nada mais é do que uma opção de investimento relativamente segura, né, a depender do banco emissor, e que o objetivo principal não é realmente atender o cliente, né, você nesse caso, mas sim captar dinheiro no mercado de maneira mais barata, digamos assim. Essa é uma das formas que o banco ganha dinheiro, beleza? Por muito tempo e até hoje a poupança funcionou e funciona dessa forma ainda, porém para abocanhar a fatia do mercado um pouco mais informada, né, que vive no digital, os bancos criam novos produtos focados nisso, né, que são nesse caso os CDBs e as famosas contas digitais que rendem o dinheiro parado nelas. E como eu falei, né, que grande parte desses produtos, tanto os CDBs quanto as contas remuneradas, se utilizam do CDI, né, para dar o retorno para o cliente, e o CDI por sua vez acompanha de perto a taxa Selic, portanto o retorno que o banco ou a conta digital oferece está inteiramente ligado ao momento atual da economia e vai mudar conforme a nossa taxa de juros muda. O CDI que a gente sempre vê atrelado a essas aplicações, tá pessoal? É um indexador que fica colado à taxa Selic. Se a Selic sobe, o CDI vai subir junto, e se a Selic cai, o CDI cai junto. O valor do CDI sempre será 0,1% menor do que o valor atual da taxa Selic. É muito importante entender isso para conseguir entender toda a dinâmica que envolve o que a gente está falando por aqui hoje, beleza? Então, se a gente voltar um pouco mais de um ano atrás, né, e olhar o movimento da Selic, ela chegou a ficar em 2% ao ano de agosto de 2020 até março de 2021. Naquele momento específico, né, esse era o normal da taxa de juros, ou seja, aquele CDB do Banco X que estava pagando 100% do CDI, pagava o equivalente a 1,9% ao ano de retorno nesse período. Ou seja, em termos nominais, não era um retorno grande, e isso fez com que bancos e contas digitais passassem a oferecer retornos maiores em relação ao CDI. Naquela época, inclusive, era relativamente fácil encontrar um CDB ou conta digital pagando 200, 220, 250% do CDI, pois ao considerar a Selic da época, né, um CDB pagando 200% do CDI pagava o equivalente a 3,8% ao ano, né? Sem contar, pessoal, acredito eu que não era o caso dos grandes bancos, né, mas bancos menores, fintechs e essas contas digitais remuneradas, elas usaram e abusaram do marketing na época visando atrair mais e mais clientes com os CDBs ou contas pagando acima de 200% do CDI. Toda empresa, pessoal, que trabalha com venda tem uma métrica chamada CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente. É o quanto você gasta em marketing, propaganda e outras variáveis para que a pessoa se torne o seu cliente. E essa métrica está diretamente ligada a outra métrica chamada Lifetime Value, né, que é o quanto esse cliente irá te gerar de receita até que ele deixe de ser o seu cliente. Muitas empresas utilizaram esse tipo de CDB ou conta remunerada para atrair novos clientes, puramente uma estratégia de marketing, né, digamos assim, ofereceram um retorno ao primeiro momento, né, no primeiro olhar ali atrativo, pois em um mercado que é comum ver aplicações vendendo 100% do CDI, encontrar uma pagando 200, 220% do CDI é como se fosse um achado, né? Mas na prática, com a Selic em 2% ao ano, o retorno nominal a ser pago não era tão alto assim, e por esse motivo compensava pagar isso, né, para conseguir novos clientes. O que reforça isso é que na época a maioria dessas aplicações tinha um vencimento de só 3 meses, 6 meses, ou seja, era garantido que por 3 meses você receberia esse retorno, depois desse prazo poderia ser que não existisse mais esse retorno para você.
Essas empresas, principalmente as fintechs e pequenos bancos, né, aproveitaram essa época com juros baixos, com a Selic baixa, para meio que embutir essa remuneração dos CDBs e contas digitais ao custo de aquisição do cliente, pois realmente valia a pena, né? Era uma forma atrativa de atrair quem estava atrás de retornos melhores e o custo era relativamente baixo para a empresa. Só para ter uma ideia, pessoal, com os padrões atuais da taxa Selic em 13,25% ao ano, né, um CDB que pague hoje 200% do CDI equivale a um retorno de 26,3% ao ano, ou seja, quase 7 vezes maior do que na época que a Selic estava em 2% ao ano. E claramente não é nem um pouco viável para o banco oferecer um produto com essa taxa de retorno, pois é necessário despender mais recursos, né, para conseguir um novo cliente, ou seja, a relação CAC-LTV não é benéfica para a empresa nesse caso, e esse é um dos motivos que praticamente não se encontra mais CDBs com rentabilidade nessa faixa. Em termos nominais, que é sem considerar descontos de IR e da inflação, comparando um CDB 200% do CDI na época da Selic a 2% e um CDB 100% do CDI hoje com a Selic em 13,25, claramente o CDB 100% do CDI de hoje rende mais. Isso olhando nominalmente, tá? Pois se a gente olhar em termos reais, considerando o desconto da inflação, aí a rentabilidade fica relativamente próximas. E para quem pensa, né, que a Selic alta é boa porque faz as aplicações renderem mais, precisam entender que a Selic está alta por algum motivo. E esse motivo principal, tá, pessoal, é a inflação de preços, né? Não adianta ganhar aparentemente mais nas aplicações se no gasto cotidiano do dia a dia você está gastando muito mais do que antes, né? No final, a economia é um jogo de equilíbrio entre a oferta e demanda, visando controlar a escassez. Para quem não entende muito bem isso, né, eu recomendo que assista esse outro vídeo aqui em cima, né, explicando como a economia funciona da forma mais didática possível. Vai ajudar bastante a entender questões que em um primeiro momento são difíceis de entender, né? São aparentemente difíceis, né? Então, para a gente concluir, os CDBs rendendo 200% do CDI ou mais simplesmente sumiram porque não é mais vantagem, né, para os bancos, fintechs e empresas oferecerem esse retorno atualmente para conseguirem novos clientes, né? O custo para conseguir esse cliente provavelmente não é viável em comparação à receita que esse cliente vai gerar para o banco ou para a empresa, né? Portanto, é necessário reduzir a remuneração dessas contas e aplicações para tornar a relação CAC-LTV mais viável para o negócio, tá, pessoal? Agora eu quero saber se você ainda conhece ou sabe de algum CDB pagando 200% do CDI por aí. Nas minhas pesquisas que eu fiz, né, não encontrei nenhum. A única conta que continua entregando um retorno nessa faixa é a conta do 99pay, que eu já comentei sobre ela nesse outro vídeo, mas também tem vários poréns no meio e talvez não valha a pena para todo mundo, tá? No final, tudo é questão de estratégia de acordo com o momento econômico. E a redução da rentabilidade em momentos de alta dos juros é extremamente normal de acontecer, ok? Enfim, pessoal, é isso. Meu muito obrigado pela audiência até aqui, né? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.